reinvenção, ego e desconforto. Há muito tempo eu não saía tão reflexivo depois de consumir um conteúdo. Quanto tempo que a gente não via o AX Tilelê, né? A habilidade humana que vai continuar sendo necessária é o gosto, o julgamento. Metade dos PMs estão em apuros. Pessoas que não gostam de construir estão em sérios problemas. E, pasmem, não é a maioria das pessoas que estão na cadeira de produto que gostam de fazer isso. Nada justifica você passar um documento AI slop pra frente, tá ligado? Porque é o seu trabalho ali. Não é porque você fez com AI que tem que ficar bosta, sabe? Boas pessoas de produto, naturalmente, tiveram mais facilidade com AI, elas não eram apegadas, né? Eu acho que nunca foi tão bom voltar a ser IC. Reinvenção e desconforto deveriam ser skills básicas de pessoas de produto. E nunca foi. Olá! Bem-vindos ao Papo na Arena, seu podcast semanal onde a gente indica e troca ideias sobre conteúdos que a gente leu, ouviu, assistiu, sempre trazendo a visão de produto para discussão. Eu sou o Arthur e hoje estou sem fé. E eu sou a Ix, e há muito tempo eu não saía tão reflexivo depois de consumir um conteúdo. Olha só, todo misterioso ele. E no programa de hoje, a gente vai falar sobre o que AI muda na carreira de um PM, com base em 2 podcasts que, coincidentemente, foram lançados na mesma semana lá no Lenny. É isso, semana banger, né, do Lenny. Mas, recadinhos aqui de sempre, antes da gente ir pra pauta, não esquece de deixar o seu like, deixar seu comentário, como fizeram o Uxley, sempre ele, o Adriano e a Regiane, deixar sua avaliação na plataforma que você estiver ouvindo, seja Spotify, YouTube e Apple Podcast, porque isso tudo ajuda muito o podcast a crescer. E se você curtiu, compartilha com mais uma pessoa. Assim o podcast chega a mais pessoas ainda e você ajuda a gente a espalhar o quê? A mensagem da Arena. E essa semana a gente está em 29º. Crise na Arena. Crise na Gávea. Lutando pra não cair. Pois é, galera, ajuda a gente aí, hein? É isso. Dá o play, indica para mais uma pessoa escutar e ajuda a gente a chegar no top 20. É isso. E vamos aqui, antes da gente começar também, falar dos nossos parceiros, o Replit, que tá aqui com a gente sempre. No episódio que a gente gravou com o Marcelo da Replit, a gente vai deixar o link aí nos comentários, ele comentou sobre a missão da empresa de empoderar 1 bilhão de builders. E hoje a gente vai contar uma história de uma dessas builders que construiu algo depois de ouvir o episódio. A Camila Meneghetti, que é Senior PM na Gran e também assinante da Arena, identificou uma dor que é mulheres avançam mais devagar porque não tem sponsor e isso precisa mudar. E aí ela criou o Ateliê Sponsor, que você sobe o seu currículo, ela analisa o seu perfil e encontra potenciais sponsors e gera um script para você fazer uma abordagem. E ela criou isso, lógico, que foi no Replit em umas 2 horas. E já tem um monte de outras mulheres testando. E eu acho que esse é o tipo de coisa que enche a gente de orgulho, porque é o flywheel completo, né? Ela escutou o podcast, é assinante da Arena, usa o Replit, que é a nossa ferramenta predileta, e resolveu uma dor latente dela. Então, assim, vida longa a builders como a Camila. É isso, e se você quiser usar também todo o poder e funcionalidades do Replit, você já sabe, tem o link aqui embaixo para você ganhar $25 de desconto. Assinante da Product Arena tem 2 meses grátis do plano Core para testar. E se você quiser levar para sua empresa um hackathon com créditos gratuitos do Replit, manda uma mensagem para a gente lá em productarena.io/Replit que a gente organiza tudo para você. É isso, valeu, Replit. Agora sim, bora lá pra pauta? Bora lá. No programa de hoje, a gente vai falar sobre 2 podcasts recentes do Lenny, como a gente comentou na abertura, que foram os episódios com o Nikhil Segal, que é ex-Meta e ex-Google, e com a Cat Vu, que é head de produto do Cloud Code. E a gente decidiu falar desses 2 programas juntos porque os 2 tocam no mesmo assunto, que são as mudanças na posição e na carreira de um PM, que obviamente estão sendo trazidas por AI, que também é um dos nossos assuntos favoritos do podcast. E é legal falar deles juntos, porque eu acho que eles trazem perspectivas muito legais e muito complementares assim, para essa discussão. E aqui vai ser um papo clássico de Papo na Arena, a gente trocando ideia do que a gente achou do programa mesmo.
E aí, pra gente começar, Artuzão, bora falar do que eles trazem de mudança do perfil dos PMs, o que passa a ser valorizado, o que perde valor, o que vai mudar nas nossas carreirinhas nos próximos... Já tá mudando e vai mudar nos próximos anos. Foi legal os dois complementos, assim, porque a Cat Wu lá tá mostrando como as skills esperadas e como funciona dentro da Anthropic, né? De uma empresa que tá meio que ditando o ritmo aí. E empresa nativa, né? AI native. Exato. E o Nikhil lá, ele mostra da porta para fora, né? Os movimentos que ele tá vendo. Inclusive, eu concordo muito, já começando com a primeira bomba aqui, eu gostei muito da parte que ele falou, cara, metade dos PMs estão em apuros. Pode parecer meio clickbait, mas eu concordo com ele. E a gente estava até discutindo isso dias atrás, né? Quando saiu o episódio, a gente escutou, que a gente falou sobre isso. Eu até queria que você trouxesse esse tópico aqui, porque eu acho que é uma boa para a gente discutir também. Mas eu concordo com ele. As pessoas que não gostam de construir estão em sérios problemas. E, pasmem, não é a maioria das pessoas que estão na cadeira de produto que gostam de fazer isso. Cara, total. Enquanto eu ouvia esse podcast, eu mandava um monte de mensagem pro Arthur, minha cabeça explodindo e eu pensando, porque eu acho que tem várias frases fortes, mas eu acho que a reflexão principal que eu nunca tinha parado para pensar, na verdade, é que muita gente que tá na área de produto, né, entrou nos últimos anos e entrou muito porque produto se consolidou como uma carreira que existe, tecnologia, né? Então não é e que paga aquela... bem. E que paga bem, e que você não precisa necessariamente de um background técnico ali, né? Você consegue vir de outras disciplinas. E algo que ele fala, que eu fiquei muito reflexivo, é que muitas dessas pessoas não são necessariamente pessoas que são apaixonadas por tecnologia. E eu nunca tinha parado para pensar nisso. E porque para mim sempre foi muito natural de, cara, eu amo tecnologia, é um negócio que eu gostava antes de trabalhar com produto, eu me formei em sistemas por conta de eu gostar disso, e eu acho que isso reflete muito, cara, como eu encaro a profissão e ter que aprender coisas novas e a, a excitação que dá nesses momentos de muita mudança que a tecnologia permite que exista, né? Tipo, todas as mudanças que AI tá fazendo com a nossa profissão. Só que para muita gente, cara, eles não têm essa mesma coisa. E eu nunca tinha parado para pensar nisso. É só mais um job, tá ligado? Eu não tô zero falando aqui que as pessoas têm que amar os seus empregos ou coisa do tipo. Só que eu acho que você tem a mesma coisa que pra gente, quando a gente pega e, pô, vou estudar isso aqui fora do horário de trabalho, vou ler sobre, vou me aprofundar, vou ficar fazendo uns produtinhos por conta própria, isso é diversão, não é, tipo, trabalho, de certa forma, porque a gente gosta do tema. Então, isso para mim foi muito... me deixou muito reflexivo. Eu acho que, de fato, agora que a gente está no momento que necessariamente esse esforço tem que ser empregado, e ele fala muito, tipo, esses próximos 2 anos vão ser anos de sacrifício para você colocar o trabalho ali, cara, vai ter muita gente que vai ser sacrificante de fato, e vai ter gente que, puta, vai estar se divertindo pra caramba, que eu acho que é onde vai, inclusive, ter essa distinção do perfil builder versus manager, né? E ele traz uma outra observação que putz, a gente falou quando a gente lá atrás do episódio sobre a camada de GPMs, encurtar e tudo mais, que é o Information Mover, né? Que é por muito tempo as estruturas foram feitas para justamente isso, ter alguém que pegava o material, mastigava ele para do tipo subir para outras camadas. O texto do Jack, que ele soltou sobre hierarquia, o Jack Dorsey, né, da Block, que ele soltou um texto sobre hierarquia, datando do Império Romano, que é quando meio que os Information Movers nasceram, né, basicamente. Então não é algo novo. E quanto mais a gente acelera nesse mundo de AI, menos necessariamente você precisa disso. E isso é uma parada que ele até traz, que ele tem uma comunidade de líderes e tudo mais, né, da Skip, e que ele fala que, cara, muita gente estava assim, putz, cara, eu sei fazer isso bem, e agora não sei se eu não quero fazer. E ele amigão, sinto muito, mas você vai ter que fazer. E, de novo, acho que é lógico que a gente está falando aqui com vários
com várias aspas aqui, porque a gente sabe tamanhos diferentes de empresa, contextos diferentes, etc. Mas, cara, eu acho que é um movimento que de fato vai acontecer. E nessa linha do que fala, se você não gostar do que disso, do caos, cara, provavelmente vai ser mais complicado para você. E eu acho legal que ele fala isso muito de uma posição de empatia. Pelo menos na forma como eu ouvi as palavras dele no podcast, não é? Ele não estava soltando essas coisas porque ele queria fazer, tipo, títulos impactantes ou coisa do tipo. Ele realmente estava refletindo ali sobre o impacto disso, e era até curioso que algumas vezes o Lenny provocava ele sobre alguma coisa e ele trazia, cara, interessante, não tinha pensado por esse lado e tal, mas eu acho muito legal isso que ele traz, que no nosso tempo de vida no mercado de trabalho hoje, eu estava até conversando, cara, tem 15 anos que eu estou no mercado de tech, mais ou menos, e a gente seguiu meio que um caminhozinho de, pô, você vai trabalhar X anos, você vai se aprofundar, você vai virar sênior na sua posição, aí depois você vai eventualmente virar gerente, e aí você vira júnior de novo, né? Porque você tem coisas que você não sabia, que você tem que aprender. E agora a gente está entrando numa era onde esse combinado institucional ele não se cumpre mais. Quando você finalmente ia desfrutar de todos os seus anos de trabalho, da senioridade que você teve como IC, depois da senioridade como gerente, agora estão te dizendo que você tem que aprender tudo de novo, que a forma de fazer o seu trabalho mudou. E eu entendo as pessoas que acham isso injusto, sabe? De certa forma. Tipo, é a vida, é o capitalismo, beleza. Mas eu acho muito legal ele trazer isso desse ponto de empatia, de tipo, eu não tô falando que vai ser fácil, eu não tô falando que é justo, mas é o que é. Aconteceu algo nos últimos anos que mudou estruturalmente o que é essa profissão, o que é valorizado nessa profissão, o que você tem que dominar ou quem vai se dar melhor nesse momento. Eu acho que é uma reflexão muito justa, assim, sabe? Tipo, pra quem tá ouvindo. Eu concordo, cara. E quanto tempo que a gente não via o Aix Tilelê, né? Tá aí, ó. Tinha tempo que ele não aparecia. Eu ficava mais tilelê, né? Aí, ó. Tá de volta ele. Mas é muito curioso, porque eu tô muito reflexivo desde esse podcast, mano. Hoje eu tava Pronto. refletindo de ontem pra hoje que Product Manager tem dois componentes, né? Tem o componente Product e tem o componente Manager. E muito do que o Nikhil fala no podcast é que quem gosta mais da parte product do negócio, que na minha visão é a parte de build, de construir, Sim. são as pessoas que nesse momento vão ser mais valorizadas ou que pelo menos tipo vão se divertir mais com o que está acontecendo. E acho que é outra coisa legal que ele traz, né, que a galera, tipo os líderes lá da comunidade dele, eles sempre tiveram cansados e tristes. Agora eles estão cansados, mas felizes. Então, ainda é um negócio demandante, ainda é cansativo pra caramba, mas agora eles estão felizes com as coisas que eles estão fazendo. Teve esse joy de acontecendo, né? E ele fazia até uma provocação, né, lá pro Lenny, do tipo assim, cara, nos dias atuais, o que você prefere? Gravar um episódio do podcast ou sentar no Cloud Code lá e tudo mais? Lógico que é Cloud Code. Ele podia ter falado, né? Não, pô, poderia só Cloud Code, mas como eu tô aqui gravando com você, lógico que é bem mais legal, né? Nem pra o Lenny, pô, achei que ele podia... A bola tava quicando ali pra ele fazer uma média. Não, ele foi honesto, né? Porque construir é muito legal, velho. Essa é a parada. Não, total, tipo... total. Mas, pô, uma parada que a gente já falou em vários episódios, os nossos episódios mais escutados aqui é sobre o tal do Product Sense. Acho que vale a gente ir agora para essa parte de... Porque eles abordam, os dois abordam bastante isso de, cara, judgment e Product Taste como a skill mais importante, independente da sua cadeira, né? Se você é designer, se você é engenheiro. Inclusive a Cat Wu fala um negócio bem interessante que é, cara, hoje em dia a gente está mais de olho em engenheiros com bom product taste do que necessariamente só pessoas de produto nativas. Total. Acho que os dois convergem para essas posições tradicionais de times de produto. Elas vão ter algum nível de overlap entre elas. Então, é engenheiro fazendo produto, PM fazendo engenharia, designer fazendo engenharia. Então,
vai tudo se misturar, e o que é a habilidade humana que vai continuar sendo necessária é o gosto, o julgamento, que a gente fala bastante aqui. E tem uma frase da Cat que eu gosto muito, que na visão dela, o PM ainda vai ser o tomador de decisão final. Que, tipo, ela dentro da Anthropic ali, ela vê o Claude como um bom parceiro de pensamento, um resumidor de coisas, de informação. O que a gente fala sempre, né? Total. E é isso, né? Tipo, quando eu penso no meu uso do dia a dia do Claude, ele faz justamente essas coisas. Ele me ajuda a pensar, ele pega um monte de informação que está em um monte de documentos diferentes e estrutura isso de uma forma fácil da gente conversar ali sobre, fazer as conexões. Mas no fim do dia, quem está tomando a decisão sou eu, e quem vai ser julgado pela qualidade da decisão sou eu ainda. Tipo, é o que a gente fala de nada justifica você passar um documento AI slop pra frente, tá ligado? Porque é o seu trabalho ali. Não é porque você fez com AI que tem que ficar bosta, sabe? Os dois falam muito o que é esse senso de produto, né? De taste, ou o nome que seja. Que é um pouco até do quando a gente falou lá, que a gente até trouxe a frase lá da VP do Duolingo, que é, cara, conseguir argumentar porque alguma coisa é boa ou ruim. E é muito maluco que isso parece tão simples na descrição, mas na prática não é, né? Não, é o que a gente falou com o Vitor no programa passado, né? Tipo, cara, é você pegar todas as referências que você tem, que você coletou ao longo da vida e conseguir fazer as conexões neurais ali de forma não trivial. E a parte difícil disso é coletar as referências. Porque voltando pro que a gente falou, cara, por que a gente tem um monte de referência? Porque a gente gosta de tecnologia como um todo e a gente tá consumindo pra caramba. A gente é meio, olha a Matrix por trás das coisas. Tipo, você tá usando um produto, você tá pensando nele como produto, não só como aquela experiência. E aí você faz essas coisas. Puta, se a pessoa ela tá fazendo como passivo das coisas, ela também não vai conseguir extrair a referência daquilo ali. Se você tá só apertando um botão e não olhando o que é aquele botão no fim, sabe? Você não tá tirando a referência. Ou ela vai ficar super enviesada com poucos product taste, né? Tipo assim, vai ser enviesada, sei lá, consumir um resumo de alguém, tipo, a visão de alguém, e não vai criar o próprio taste, né? É por isso que eu sempre falo, pô, cara, tem 10 anos que eu faço o Moblinks e agora o KikiWin de notícias interessantes que eu li e as minhas observações sobre esse ponto. Eu uso AI no processo? Uso, definitivamente. Mas eu uso AI para estruturar e compilar as minhas informações, mas a minha fonte, da onde eu vou buscar as notícias, e sou eu que faço. Eu leio todas as notícias, faço as minhas anotações sobre cada uma e depois eu uso AI para tipo, beleza, estruturar isso aqui melhor do que eu ficava gastando um dia inteiro fazendo. E eu acho que é isso, quando você fica dependente do tipo da AI fazer todas as etapas, é o loop total, né? Aí a coisa não funciona. Tem uma outra parada também que eu achei interessante nisso de tipo, pô, qual que é o que vai mudar na profissão, assim, e talvez coisas que antigamente a gente olhava menos e talvez agora mais, que os dois falaram até em ângulos diferentes, mas na mesma coisa que pessoas que são mais perfeccionistas na era da AI, isso mais atrapalha do que ajuda. E aí, pô, isso conecta com um ponto que a Cat Wu falou lá sobre, pô, eles estão ok em sacrificar do tipo o produto tá 100%. Eu esqueci a frase exata que ela falou, uma frase. É o exemplo da to-do list que ela dá? Não, no que ela fala aqui do tipo, cara, a gente sacrifica do tipo produto consistência, lembrei. Consistência, o produto tá perfeito e etc e tal. Por quê? Eu tenho a frase aqui, se você quiser, porque pra mim foi uma das mais marcantes. Que fala aí. O Lenny pergunta pra ela o que muda nessa era com AI, onde as coisas são construídas rapidamente, e ela fala que o que muda é consistência de produto. O que a gente deixa de ter é consistência de produto. E aí, o porquê que eu tô falando isso? Porque, cara, com AI, ela sempre vai sugerir alguma coisa a mais pra você fazer. Ela sempre vai te dar mais. Você quer fazer isso aqui também? Quer fazer isso aqui também? Nossa, ficou ótimo isso aqui. Que tal a gente adicionar essa outra coisa?
E aí você vai lá, yes, 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 cliquezinho, paran, só que aí, tipo, até você chegar nessa parte, cara, você já podia ter, lá na primeira, já podia ter colocado no ar, já podia ter pegado os insumos e evoluído, né, o produto. Então, e uma outra coisa também que me marcou muito que ela falou é como diminuir ao máximo o tempo entre uma ideia e o cliente testando, né? Tipo, cara, aqui a gente é fissurado em fazer entregar mais rápido para os usuários testarem, né? E a gente aprender com relação a isso. E isso me conectou com uma coisa que é, cara, eu não acho que isso é só por conta de AI. Os melhores times que eu já trabalhei, e bom, quem já trabalhou comigo sabe o quão chato eu sou com essa parte de manter a cadência, de ter velocidade. Pô, uma das empresas que eu trabalhei, a gente mudou um dos princípios que era Fast and Furious. Então, eu acho que por isso que boas pessoas de produto, naturalmente, já tiveram mais facilidade com AI por conta disso. Elas não eram apegadas, né? Isso, indo, tipo, colocar no ar mais aprender. E acho que com AI potencializou isso. Total, é cultural, né? Eles poderiam ter toda a velocidade do mundo de desenvolvimento e de modelos, e mesmo assim, tipo, eu não vou lançar as coisas meio acabadas aqui em Research Preview. Eu vou esperar elas estarem mais polidas, e aí, quando elas estiverem polidas, vão botar. Mas acho que conversa muito com o que várias outras pessoas do staff da Anthropic já falaram em outras entrevistas, que é, a gente só descobre o que dá para fazer quando a gente bota na mão das pessoas. A gente testa aqui e tal, pegamos nossos casos, mas a real é que a gente só descobre o que dá quando a gente bota na mão do usuário, que é aquela velha história, né? O usuário sempre vai pensar algo diferente, vai fazer algo que você não imaginava. O usuário é foda. Ele é complicadíssimo, velho. Ele é terrível. Mas, eu acho que é bem nessa linha de, tipo, não adianta você puramente querer mudar o seu way of work de forma meio... Agora eu vou botar esses modelos aqui e as coisas vão andar rápido, sabe? Tem aspectos que são culturais da empresa que volta porque a gente sempre fala que tipo, a mudança tem que vir de cima e é aquilo, né? A cultura não é o que você diz que você faz, mas o que você faz de verdade. Os times que já eram habituados a colocar a coisa rápido na frente do usuário, AI é mais uma ferramenta para eles conseguirem botar coisas talvez mais rápido, é o nitro. mais variações e mais bem acabadas, talvez. É o amarrado com barbante 2.0 aqui que funciona muito melhor. Mas agora, se pegar um time que talvez não tinha isso culturalmente, empresa que não tem um incentivo para isso, não é porque agora é possível que ela vai passar a fazer. AI não faz mágica, né? Acelera, mas não faz mágica. E esse é um ótimo gancho para falar que semana que vem, dia 7 de maio, a gente vai ter mais um episódio, o quê? Gravado ao vivo com os nossos parceiros do Itaú e a gente tá chamando um time de peso, hein? A gente tá chamando um time, assim, ó... Quem vai estar lá, Arthur? Conta pra galera. Não, primeiro falar o tema, né? Perfeito, expulei completamente. Como AI tá mudando a estrutura das organizações. E a gente já tem 2 pessoas confirmadas. Tem o Amu, que é diretor de produto e tecnologia na Serena e que já participou de um. E Fernanda Faria, CPTO do Zé Delivery e que também já apareceu aqui no podcast. E vai ter mais uma participação ainda. Hein? Ambos já estiveram aqui. Pois é, mas a gente vai chamar eles para ter um papo cabeça sobre isso. Então, dia 7/5, presencial aqui em São Paulo. Vamos ter gravação de mais um episódio. E os detalhes vão estar nos links aqui. E a gente espera vocês lá. É isso. Bom, vamos falar um pouquinho também de mudança do mercado, assim, porque eu acho que tem alguns takes bem interessantes aqui. Eu acho que... Diga. Antes de falar de mudança de mercado, já que a gente está falando da percepção pessoa, eu queria que a gente falasse que os dois falam bastante sobre reinvenção, ego e desconforto. E eu acho que é um bom ponto do lance que a gente vive falando sobre
se sentir confortável com o desconforto. No episódio que a gente gravou, o último episódio presencial que a gente gravou ao vivo, a Valéria também falou sobre isso, né? Do iFood, tipo, de quem gosta do caos. E a Cat Wu também falou a mesma coisa, sobre o tipo de pessoas que eles gostam de contratar, principalmente no momento, é quem já passou por vários up and downs e sabe onde investir energia sem necessariamente se desesperar por conta do caos. E o Netio, ele fala bastante também sobre o momento, principalmente as pessoas que são information mover, tá no momento de você engolir seu ego e, putz, cara, beleza, se na sua carreira você liderava time gigante, várias pessoas e tudo mais, pode ser um momento que do tipo, você vai voltar a ser IC e, cara, mas vai ser estratégico para sua carreira, sabe? Cara, eu acho que nunca foi tão bom voltar a ser IC. Eu acho que, tipo, eu falo isso por experiência própria. Eu, até, sei lá, meio do ano passado, eu era GPM aqui na Hotmart, né? Então, liderava alguns times ali. E surgiu a oportunidade de voltar a ser contribuidor individual, PM de um squad. Já era algo que eu tava pensando, justamente porque eu tava com isso na cabeça de, cara, eu quero botar a mão na massa, eu quero de fato fazer a parte de construir produtos com AI nesse momento, porque eu acho que assim eu vou aprender muito mais, não que não dê para usar AI fazendo gestão, é que eu acho que a forma que você usa é diferente como contribuidor individual, e eu achava que aquele momento fazia sentido para mim. Eu acho que é uma mudança que eu tô pensando no longo prazo da minha carreira. Talvez eu estivesse pensando mais no curto prazo agora, fizesse sentido continuar como GPM, galgar ali os degraus para virar diretor de produto e tal. Mas nesse momento eu falei, cara, tem essa oportunidade para aprender um negócio que é completamente novo, que meio que ninguém sabe, e eu acho que esse é o melhor lugar para eu estar. E, puta, sei lá, eu sou uma pessoa que normalmente não ligo muito para isso de cargo e tal. Eu sou do mesmo time do Efren, que eu acho que todo mundo que faz gestão de tempos em tempos deveria voltar para ser contribuidor individual, porque eu acho que tem um puta ganho. Eu acho que nunca teve um momento tão bom para isso. E é o que ele fala, né, mano? Cara, talvez esse momento, sei lá, a sua carreira de anos de gestão em Big Tech, talvez não valha nada nesse momento. E eu acho que assim, ele foi um pouco extremo ali, eu não acho que seja isso. Selos ainda são importantes, mas eu acho que tem uma janela de oportunidade, talvez, para quem não tem os selos para aproveitar, e quem tem os selos e, de cara, fazer um certo nível de reciclagem ali, de fato. E acho que uma maneira que eles tangibilizam isso, e até voltando daquela parte das profissionais estão, tipo, uma boa parte das pessoas de produto estão com problemas, cara, aquela reclamação clássica de toda hora tá mudando o roadmap, etc. Cara, provavelmente não vai ter um pouco mais de dificuldade mesmo. E eu também fiquei muito reflexivo com isso, porque reinvenção e desconforto deveriam ser skills básicas de pessoas de produto. E nunca foi. Interessante. Nunca foi. Assim, grande parte das pessoas não tratam isso como uma skill. Eu acho que faz sentido. E para mim, a frase mais forte, que também ficou mais marcada para mim, desse podcast com o Nick Hill, é quando ele fala que no trabalho de produto tem muitos poucos dias de satisfação. E essa frase para mim é 100% real. Eu tuitei isso no dia que eu ouvi, quando eu conversava muito com pessoas que estavam querendo migrar para produto, né? E eu sempre falava para elas de, cara, não é um job fácil, não é um trabalho fácil, porque quando as coisas dão problema, é culpa sua, e quando elas são um sucesso, é sucesso do time. E a maior parte dos dias, cara, não são de celebração, é de engolir sapo, é de trabalho duro pra caramba ali, coisas difíceis, política, gestão, etc. Então, não é um negócio fácil. Eu me identifiquei muito quando ele falou isso, porque é isso. E aí é o que você falou, tipo, é muito fácil você se frustrar com esse tipo de trabalho, quando é um trabalho que não te traz satisfação a maior parte dos dias.
Eu acho que eu não me frustrava, porque tipo, pra mim é o trabalho. É o que eu falava pro professor. Isso é parte da profissão de ser um Product Manager, tá ligado? Não é mais nem menos. É parte do dia a dia, igual tem outras profissões, tem várias características. Eu acho que isso é uma característica fundamental. E eu acho que o que muda, que é o que ele traz, antes a galera ficava exausta e triste com essas coisas, agora surgiu um negócio novo que as pessoas estão se divertindo fazer. E assim que eu me sinto, tipo, no meu dia a dia como IC hoje, cara, continua tendo muita coisa. Não mudou essa parte de que as coisas estão erradas, são culpa do PM ainda. Mas, puta, tem essa parte de construir e fazer coisas com AI e aprender, que é maneiro pra caralho, velho. É isso, tipo, a parte mais legal do dia é quando o Cloud Code cospe um negócio da hora. E já que você falou de Cloud Code, que o negócio da hora, eu também vou puxar outra coisa aqui. Sábado passado agora, a gente fez a primeira edição do Brasil do curso de Claudinho para PMs e galera não tech. Cara, foi muito legal. Salve pro Cauê e para todo mundo que participou. É muito legal e acho que no presencial deve ser mais ainda. A gente está planejando fazer um presencial. A galera tava com as câmeras abertas e quando a gente passava lá para eles fazerem alguma coisa e tudo mais, a cara da galera era muito boa, de tipo, efeito, momento eureka, tá ligado? Nossa, dá pra fazer isso? Aí a gente falava, caraca, se dá pra fazer isso também, dá pra fazer isso, deixa eu testar, e que não sei o que não sei o que. Então, falei tudo isso aqui, vocês podem ver lá no LinkedIn também, vou deixar o link aqui pra vocês verem nos comentários lá de quem participou, porque a gente vai ter a próxima edição. Dia 16 de maio vai ser online também. Essa eu vou ver se o AX vai aparecer. E dia 16 de maio, online, ao vivo, sabadão. Para você participar, é só ser assinante da Arena. E se você não quiser esperar chegar 16 de maio, falar, nossa, eu tô no FOMO, quero usar AI já, quero usar o Claudinho já, a gravação já está disponível para quem é assinante. Então, se você assinar, você já pode assistir agora. Tá bom? Então, é isso. Dia 16 de maio, mais uma edição. E aí é isso. Agora, vamos fechar falando de mudança de mercado? Bora! Bora que essa parte é boa também. Eu acho que a frase forte aqui é vai ter layoff pra caramba, é que é a frase do Nikhil, né? Vão demitir 30 mil pessoas e vão contratar 8 mil de volta. E aí muito vem daí esse contexto de onde que ele fala que metade dos PMs estão ferrados e tal. E, cara, eu acho que eu acredito em algo nessa linha, de fato. A gente já tá vendo esses movimentos, né? Total. A gente falou do Block lá, quando aconteceu o layoff, depois várias outras fizeram. A Meta anunciou também que vai demitir 10% da companhia. Inclusive, esse mês na Meta deve estar uma delícia, que ela anunciou essa semana que daqui a um mês vai fazer layoff. Exato. Congelaram 6 mil vagas. Então, assim, isso já está acontecendo. Total. E eu acho curioso, né, que a gente falou isso em algum programa atrás, que ao mesmo tempo que estão acontecendo os layoffs, a pesquisa que o Lenny fez diz que nunca se contratou tantos PMs, que nunca eles ganharam tão bem. E essa foi a parte até que o Nikhil ficou, tipo, sério isso? No zero esperava. E até nesses layoffs da Meta, eu tava vendo que, tipo, com essas demissões, eles vão voltar ao headcount que eles estavam em 2023, sabe? Então, não é como, caramba, a Meta voltou 10 anos, volume de pessoas. Eu achei muito curioso até que no anúncio eles falam, cara, isso aqui é um offset de investimentos que a gente está tendo que fazer, que é quase um negócio contábil, no fim. Não é sobre as pessoas, que é o que a gente falou das demissões da Block e tal. Cara, isso aqui tem muito mais do que somente o Impact AI. Mas uma coisa eu acredito que nem todo mundo que é PM hoje e que vai passar por layoffs vai voltar ao mercado sendo PM. Eu acho que as expectativas para o que um PM faz vão mudar em cima de tudo que a gente já falou. E outra coisa que ele fala também que eu acho que faz muito sentido bons PMs vão encontrar lugar em outras posições que não são exatamente times e squads de produto e tecnologia. Então eles vão para o marketing construir coisas, para vendas construir coisas, para RH construir coisas. Isso é algo que é um caminho de carreira que era menos aberto, eu acho, no passado. Era possível, mas eu acho que era bem menos tradicional, que vai passar a acontecer. A gente vê PMs, builders, construindo produtos em outras áreas das empresas, sabe? E aí, esse é um ótimo momento para eu falar que as previsões do Arthur Diná estão à frente do tempo sempre. Porque nas minhas previsões do ano passado,
Não foi nem... Tô até com um bonequinho do Kinder Ovo aqui, que é uma porcaria agora. Eu achei que você ia falar que o boneco tinha alguma coisa a ver com isso. Mas até quebrei o boneco aqui agora. Mas as minhas previsões foram que a gente ia ver muito mais pessoas de produto founders. O Nikhil fala isso da comunidade dele lá, que tem várias pessoas que depois que deixaram de ser PMs, lideranças e etc. nas companhias, eles falaram, não vai ser isso, agora vou ser founder aqui, vou abrir minha parada e tudo mais. E isso que você está falando também concordo. E eu super concordo com isso também. É isso, esse olhar de produto continua muito valioso, que é o taste. Outras áreas, não que elas são, e aí eu quero deixar isso bem claro aqui, porque eu não acredito que produto é melhor do que outras áreas, tá? Muito claro isso, para não fazer igual aquele disclaimer que você fez no episódio do... É quando eu falando do trabalho presencial. Do trabalho presencial. Mas esse olhar de... Assim como o produto não tem uma visão para algumas outras coisas, menos do que as áreas específicas, eu acho que tipo, as outras áreas não têm tão estruturado o pensamento de produto como pessoas de produto aprenderam boas pessoas de produto aprenderam por muitos anos. Que não são os information movers, né? Nesse caso. E aí eu acho que é natural esse movimento acontecer. Ou a capacitação para outras áreas estruturarem o pensamento crítico, o pensamento de produto, taste, etc., ou pessoas de produto irem para outras áreas e, estando nessas outras áreas, deixarem as ervas daninhas ali para tipo, as outras pessoas também terem isso, sabe? E é um movimento que, por exemplo, até 3 anos atrás, a gente dava na Product Arena treinamento para times de produto, times de tecnologia, times de design, times de marketing. Cara, nos últimos 2 anos especificamente, muitas empresas têm chamado a gente para ensinar produto para RH, ensinar produto para marketing, ensinar pensamento de produto, pensamento crítico para outras áreas. E eu acho que esse é um movimento que vai naturalmente acontecer, sabe? Não, porque no fim, gestão de produto é uma série de habilidades diferentes que você faz no seu dia a dia, e é o que eu falo para tudo. Outra coisa que eu falo para quem tá migrando de área, não tem nada de incrível no que a gente faz. Qualquer pessoa consegue ser treinada para fazer o que um PM faz. É sim, tão simples quanto isso, sabe? Então tem muito do intrinsics da pessoa que a gente fala de ser curioso. As pessoas que dizem que a gente fala muito inglês devem estar de intrinsics. Eu falei um monte de coisa aqui. Taste. Mas tipo, tem muito da personalidade, da pessoa ser curiosa, da pessoa correr atrás, etc. Porque as hard skills da profissão são facilmente treinadas ali. Obviamente, como toda hard skill vai ter coisa, você vai ter mais facilidade ou mais dificuldade, mas é algo que você ensina e tal. E o que vai mudar é quais hard skills são mais valorizadas ou menos. Porque a gente falou aqui, a formation mover vai perder o lugar. Mas, cara, muitas vezes ele não se tornou formation mover porque ele ativamente foi lá e escolheu fazer isso. Foi o que o mercado foi moldando muito PM a ser nos últimos anos. Porque era isso, eram as empresas crescendo rápido, você precisava fazer mais manager do que product. Então, as skills você tinha que desenvolver, as coisas pelo que você era valorizado eram mais atividades de gestão em muitos lugares. Não é que a gente tá falando, pô, metade das pessoas são ruins porque elas são movimentadoras de informação. Não, é tipo, muito do que o mercado evoluiu para pedir de um PM nos últimos anos era isso. Agora, a gente acha, e a galera dos podcasts que a gente está falando aqui acha, que vai ser outra coisa. Que vai ser um perfil muito mais de construção, de pensamento crítico, de execução. Então, no fim, é a carreira mudando, né, velho? Tipo, várias carreiras mudam ao longo do tempo. A gente chegou num momento onde o produto tá mudando, assim como quem passou quem era Product Manager nos anos 90, que era o Jocas só, depois vieram as empresas de internet, e aí mudou o que era, aí depois vieram mobile e mudou o que era, eu ouvi isso em algum podcast, eu li. Então foi mudando o que era ser um Product Manager, é só mais uma mudança. Vão vir outras, sabe? É isso. E sabe o que não muda? O que não muda?
não muda que o Bom Dia Métricas é uma das coisas mais importantes de serem feitas, e a Cat Wu falou sobre isso também, que uma das maneiras que eles usam o Bom Dia Métricas, e é lógico que ela aprendeu com a Arena, né? Com certeza, né? Porque bons profissionais aprendem com a gente, mas ela falou que uma das maneiras dessa intersecção entre, cara, engenheiro faz produto, produto faz engenharia e não sei mais quem, etc., é como que eles conseguem colocar todo mundo na mesma página dos objetivos da empresa, da missão da empresa e com a maior frequência possível. E ela falou que ela usa o Dia Métricas, tá todo dia lá, eles juntam lá e mostram seus dados. Foi assim que ela falou. We use Bom Dia Métricas. Bom Dia Métricas. Ai, meu Deus. Depois dessa, tem mais alguma coisa ou vamos pro produto da semana? Um exercício que o Netio fala lá pra fazer, que provavelmente vai deixar você reflexivo. Que Netio, velho, é Nikhil. Que é, olha a sua agenda da última semana e categoriza ela farolzinho ali. Reuniões que sugaram sua energia, vermelho, amarelo e verde. A maioria dos information mover, provavelmente, a maior parte vai ser vermelha e amarela. A outra parte, que está com mais verdinho do que as outras, mais verde e amarelo, provavelmente são os builders. É um exercício simples, mas eu acho que vale a galera fazer. E se você fizer, deixa um comentário aqui no episódio. E aí é recado do AX, não é do Nikhil. Você é mais dono da sua agenda do que você imagina. Eu acho que a gente, inclusive, já fez um podcast sobre controle de sua agenda, alguma coisa do tipo. Mas você pode tomar muito mais ação sobre o seu tempo do que você acha. Então, não deixe as pessoas decidirem o que o seu tempo vai ser gasto por você. Seja mais ativo nisso. Cara, aí que está muito chilele hoje. Vamos logo pro produto da semana. Boa! Vamos pro produto da semana e hoje é você que começa, então. Sou eu que começo? É, hoje é você. Porra. Cara, o meu é o Cursor. Meu produtinho. Um dos meus produtos prediletos. Caramba, você deu curso de Cloud Code Cowork, não é o Cowork essa semana? Porque, pô, ele já faz parte, né? Entendi. Cara, E tem também sido cada vez mais difícil não trazer o Cloud toda semana, só pra dizer. E também porque dá para usar o Claudinho dentro do cursor, então não é um problema isso aí. Mas então, eu acho que uma das principais vantagens para mim que eu uso muito o cursor é justamente essa parte de poder mudar os modelos e testar os outputs diferentes para a mesma coisa de maneira muito prática, direto lá com os agents do cursor. Então, para mim, produto da semana. E dia 13/5, não, antes, quer dizer, dia 9 de maio, tá muito, caralho. O cara tá uma máquina. Então, não, hoje, pô, o carinha lá do Shoptime lá ia ficar feliz comigo, do Polishop, sei lá. Ciro Bottini, do Shoptime. Ciro Bottini, exato. Mas dia 9 de maio, que é no próximo sábado, vai ter a terceira edição do Cursor para PMs presencial aqui em São Paulo, hein? Eu e o Luquita da galera, então... Ainda tem vaga, se inscreve aí e, ó, se você participar, você vai tomar fé especial que a Nina Mozão vai exercer os dotes barísticos dela, especialmente para os participantes. Então, olha só, chique, velho. Fica aí, tá? Se você quiser tomar um pezinho especial da melhor qualidade do Mozão, a gente se vê no dia 9. Mas é isso. E você? Qual foi o seu produção? Cara, o meu são dois aqui que foram o Substack e o Notebook LM. O cara tá nostálgico. Tô falando que o AX Tilele voltou e trouxe com ele as coisas do Notebook LM de volta, né? Mas, ó, os dois foram fazendo a preparação para esse programa aqui, porque eu ouvi um dos podcasts já tem umas 2 semanas, e aí, cara, para lembrar e tal as coisas, então... Notebook LM para jogar o conteúdo lá, fazer o mind map, isso, cara, é matador para preparação aqui das pautas. E o Substack, especificamente, a feature de transcrição dos podcasts, porque ele tem uma busca que é muito boa na transcrição.
Então ajuda muito, tipo, aquela frase que você lembra uma palavra mais ou menos, mas você não lembra inteira, vai lá e busca. Então, são os meus 2 aí dessa semana. O que a galera manda pra gente? Ó, teve um combo aqui hoje. O Paulo Rodrigues, Joãozinho, a Érica Oliveira e a Camila Meneghetti mandaram Replit. O Rodrigo e o Lucas Matos e a Bia Morales mandaram o Cursor. E o bonde do Claudinho, Carol Pilon, Celso, Arthur Azevedo, Ney Bernard mandaram Cloud Code. É a batalha do ano, né? Não Tá. tem batalha do ano. O Cloud tá disparado já, né? Mas tem os rivais. A Vanessa mandou Wise. O Fábio mandou o Cartório Civil, inclusive. Mandar um salve aqui, Fabinho. Game over, vai casar esse final de semana. Casou? Não, já casou, né? Já foi no civil, casou no já civil, foi no civil, e esse já final tá de semana, casado, né? Talvez a gente não grave segunda-feira, porque provavelmente eu vou estar de ressaca, tá bom? Mas já aqui que vai ser a festa do ano. O Cauê mandou o Navidasa. Tinha tempo que a galera não mandava, né? O Navidasa aqui. Falou que funciona muito bem para marcar os exames, faz o que ele precisa fazer. A Fernanda Faria, que é uma das nossas convidadas da semana que vem. Aí, lógico, eu tava conversando com ela sobre semana que vem. Manda o produto da semana aí. Ela mandou o Hermes, um agent aí que ela tá usando. O Matt Lopes, que tá lá em Londres agora, mandou o Erlo, que é de... Inclusive, você vai usar aí já para suas viagens. Esse é o de comprar eSIM, né? De comprar internet. Exato, você compra o eSIM e tal. Já tá instalado aqui, mano. Aí, ó, tá vendo? E a Ju Carvalho mandou o Disney Plus, que é colocando lá o Stitch pro filho dela assistir. Então, fica aí as dicas. E esses foram os produtos da semana. Muito bem, continue mandando os seus produtos da semana pra gente. E a gente tá com um bolão de qual episódio que a gente vai chegar no produto da semana 2000. Porque tá on fire aqui, ó. A gente já tá quase no produto 1200. É isso. Vamos ver, né? Falamos que vamos sortear. Quando tiver mais perto, a gente fala que a gente vai sortear. Muito bem, com isso, a gente chega ao fim do programa de hoje. Mais uma vez relembrando, se você chegou até aqui e gostou do programa de hoje, deixa aqui o seu comentário, deixa o seu like 5 estrelas e manda esse episódio para mais uma pessoa que você acha que vai gostar desse papo que a gente teve hoje. Sempre ajuda muito o podcast a crescer. Estamos aí na meta do top 20 do Spotify. Vamos chegar com fé. Eu quero chegar antes das minhas férias no top 20, velho. Mas se não chegar antes das suas férias, você sabe que ele vai chegar logo depois. Logo na semana seguinte. Aí vai falar assim, puto, o problema sou eu. Claramente eu amo o podcast. Já vai chegar na semana seguinte, porque a gente vai anunciar um negócio muito legal aí também semana que vem. Não sei se semana que vem, mas a gente vai anunciar um negócio muito legal aí. No episódio ao vivo lá e tal, vai ser. Muito bem. E é isso, segue a gente nas redes, @ArthurClose com K, @X, @ProductArena, que a gente tá sempre postando, pedindo produto da semana, falando quando o programa sai, postando corte, então segue lá pra você ficar sabendo de tudo primeiro. E é isso, semana que vem tem mais, semana que vem tem ao vivo. Semana que vem ao vivo, a gente se vê na arena. Valeu! Valeu!